vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, irmãos. Me foi dada a oportunidade para dizer alguma coisa nessa noite. Quero ser bem breve e falar algo que está ao meu coração nessa noite aos irmãos. Um texto que se encontra no Evangelho. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. É uma leitura um pouquinho extensa, mas eu tenho certeza que a melhor parte da pregação é a leitura do texto da Bíblia, né? Porque é aqui que nós nos embasamos a nossa teologia, a nossa pregação, a mensagem. Se ela não for embasada na Bíblia, não é pregação do Evangelho, é qualquer outra coisa, né? Então vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa, mas vale a pena. É a palavra de Deus que nos enriquece. Capítulo 15 de Lucas diz assim: todos acharam? Amém? Chegando-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir, mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhe propôs esta parábola: que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então convoca os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a minha dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora o versículo 11, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu-o com ela, ponde-lhe um anel na mão, sandália nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, essas são 3 parábolas que Jesus menciona em uma reunião, onde nós encontramos aqui 2
grupos. Os cobradores de impostos, ele estava ali reunido com dois grupos, cobradores de impostos e os fariseus e escribas, que eram os entendidos da lei, os doutores da lei, né? As autoridades da lei e da religião da época. Os cobradores de impostos, um grupo rejeitado, um grupo menosprezado, até considerado traidores da nação, porque trabalhavam para Roma, que era o império que dominava sobre a Palestina na época. Era um grupo muito rejeitado. E por Jesus estar junto com eles, havia uma murmuração muito grande, porque Jesus se aceitava com esses homens que eram considerados pecadores, imundos, rejeitados, mas Jesus nunca os desprezou, nunca ficou aquém, ou sempre procurou estar presente para, por meio da sua presença, realizar a obra da salvação também na vida deles. Mas os fariseus, os escribas, não aceitavam isso, estavam murmurando. E Jesus, sabendo da murmuração, ele começa a contar então 3 parábolas que são muito conhecidas entre nós. Até alguns costumam chamar que é a trilogia dos achados e perdidos. Ele começa com a parábola de uma ovelha perdida. E ele diz: olha, qual o homem que tendo 100 ovelhas, que quando uma se perde, ele não deixa as 99, isso é, bem cuidadas, bem guardadas, em um determinado lugar, no aprisco, podemos assim dizer, e sai ao encontro daquela que se perdeu até achá-la. E achando-a, ele a põe nos ombros, e jubiloso ele volta para casa, trazendo a sua ovelha perdida. Ele está querendo aqui nos dar alguns ensinamentos, e nós já vamos aqui pontuar algumas coisas que eu acho muito interessante, muito pertinente nesse texto, e acredito eu que dentre as muitas coisas que Jesus está querendo dizer, eu quero aqui mencionar algumas delas. E na sequência ele fala então um dinheiro, uma moeda de valor, e essa moeda se perdeu dentro de casa, e ela então faz ali uma empreitada incansável até achar a sua dracma. Ela não descansa, ela movimenta a casa, ela move com os móveis, arrastando de um lado para o outro, ela varre a casa, ela faz uma faxina, mas ela não descansa até encontrar a dracma que se perdeu. O que Jesus está querendo dizer com isso? Nós podemos encontrar algumas coincidências nessa trilogia, e é nelas que eu quero me prender aqui nos poucos minutos que pretendo falar aos irmãos. Primeiro, nós podemos ver aqui nesses 2 textos uma busca incansável. O pastor, ele não descansa, ele sai pelos montes e valados, pelas noites e pelo sol escaldante do dia, ele sai em busca da sua ovelha. E ele não descansa, enfrenta os perigos da noite, os perigos do dia, e enfrenta o que tiver que enfrentar até que encontre a sua ovelha. Enquanto ele não tem a sua ovelha, ele não descansa. Isso nos mostra uma busca incansável, a não desistência, enquanto não encontra aquilo que se perdeu. Isso aqui retrata exatamente a obra de Deus pelo pecador perdido. Essa ovelha perdida, essa dracma perdida, ela representa ao pecador, aquele que se perdeu, representa nós, quando estávamos distanciados de Deus, perdidos sem salvação, longe de Deus. Mas nós podemos ver aqui Jesus retratando a sua obra, que ele não descansa enquanto ele não encontra, enquanto ele não tem nos seus ombros a ovelha que se perdeu. Isso é exatamente o que aconteceu conosco e o que continua a acontecer. Há uma busca incansável da parte de Deus por aqueles que estão distanciados do Senhor. Primeira coisa que eu vejo aqui
ele não vai desistir, ele não abrirá mão daquilo que é seu, enquanto ele não tiver de volta. Uma busca incansável. Mas eu encontro aqui outra coisa muito interessante, que em todos os encontros nós podemos ver uma festa, uma alegria. Nós podemos ver que quando o pastor encontra a sua ovelha, acredito eu que ele encontrou ela machucada, ferida, né? Porque distante do pastor, estamos vulneráveis, sujeitos aos perigos deste mundo tenebroso de trevas. Esse mundo, meu irmão, ele é tão cheio de desafios, nos causa tanto medo, medo do desemprego, medo da morte, medo de doenças, medo de que algum mal se suceda. São tantos medos que nos rodeiam, e eu garanto a você que não existe lugar mais seguro do que no ombro do bom pastor. Esse bom pastor aqui é Jesus. Em João capítulo 10 ele diz: olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E nós podemos ver que esse bom pastor, ele não descansa enquanto ele não encontra a ovelha e enquanto não tem ela nos seus ombros. Mas tenho certeza que muito antes de colocá-la nos seus ombros, ele tratou as suas feridas. Porque todo pastor, ele sempre tinha no seu alforje duas coisas: azeite e vinho. Sempre. Você pode ver que na parábola do bom samaritano, quando o samaritano encontra aquele homem perdido, caído, quase morto à beira do caminho, o que é que ele coloca nas feridas daquele homem? Azeite e vinho. O azeite, o óleo, ele era usado no tratamento de ovelha, ele representa o Espírito Santo. O vinho, a Santa Ceia, representa o sangue. Eu tenho certeza que esse bom pastor tinha no seu alforje azeite e vinho. O azeite, ele cria uma camada que impede de os bichos chegarem. O vinho tem propriedades antioxidantes, ele tem o álcool que é natural da própria fermentação, ele desinfeta, desinfecciona. O azeite unta, azeite e vinho, e é o que o bom pastor tem aqui nessa noite, para curar as tuas feridas. Quem sabe há feridas abertas, você esteja sofrendo, distante de Deus, sujeito aos perigos dessa vida, mas Deus te trouxe aqui nessa noite, para dizer que Ele te ama, e que há uma busca incessante pela tua alma, pela tua vida, e Ele não vai descansar, enquanto Ele não te ter com as feridas saradas nos seus ombros, te levando de volta para o teu lugar, que é na casa do Senhor, debaixo dos cuidados dEle. E se você não estiver aqui presente nessa noite, você quem sabe esteja me ouvindo por essa live, por essa transmissão, eu quero dizer que Deus está em busca das suas ovelhas perdidas. A salvação é uma iniciativa de Deus. Ela nunca foi e nunca será produto do homem, da iniciativa humana. Não, claro que existe a responsabilidade humana, nós precisamos sim responder de maneira positiva, mas a salvação sempre foi e sempre será de iniciativa. Ela começa em Deus, é uma iniciativa de Deus. Deus está por iniciativa própria, Ele está em busca, parte dEle, é desejo dEle, é vontade dEle, e Ele está buscando as suas ovelhas perdidas. A salvação nunca será da iniciativa humana, ela parte da iniciativa de Deus. É Deus que busca, é Deus que vai ao encontro. Você veio aqui nessa noite com as tuas próprias pernas, mas quem despertou essa disposição no teu coração, de sentir a vontade de chegar aqui, de se sentar nesse banco, estar ouvindo essa mensagem, foi o próprio Senhor que trabalhou no teu coração, foi iniciativa dEle, é Ele que despertou, que colocou essa disposição em você, para te trazer aqui e dizer o quanto Ele te ama, e que somente junto dEle, você pode desfrutar de segurança e paz. Fora dEle não há segurança, não há paz. Uma busca incansável pelo dono da ovelha, e quando ele a encontra, ele sara as suas feridas, ele põe remédio, ele coloca nos seus ombros, e ele volta para casa, para o aprisco, levando a sua ovelha.
A dracma perdida não foi diferente. Essa mulher não descansa enquanto não encontra a dracma. A dracma estava perdida dentro de casa. Quantos que se encontram, eu falo isso pela minha experiência, pelo tempo que tenho, pelas congregações que dirigi, pelas congregações que pastoreei, falo isso de forma genérica, pela experiência toda vivida ao longo desse tempo. Quantos que nós encontramos e ainda se encontram perdidos dentro da própria casa? E essa mulher, ela não descansa, ela revira, ela move tudo que ela pode mover até encontrar, e ela encontra. É uma busca incansável, que não termina até que haja o reencontro. E quando a ovelha é encontrada, quando a dracma é encontrada, interessante que há uma festa, um outro ponto comum que existe entre essas duas parábolas, a alegria do reencontro. Há uma festa. Jesus disse, olha, quando o pastor ele encontra a ovelha, ele volta para a aldeia, e ele chama todo mundo, ei, venham aqui, vamos festejar, eu achei a minha ovelha que se perdeu, ela está lá, junto com as 99, eu a encontrei. A mulher que acha a dracma, ela chama as amigas e prepara uma grande festa, ela comemora, ela celebra a dracma que se perdeu, o pastor celebra a ovelha que foi encontrada, a dracma que foi encontrada, isso é, aquilo que se havia perdido foi achado, não houve desistência por parte do dono. Depois do reencontro, então, se fez uma grande festa, e é o que eu quero dizer, quando um pecador, é o que a palavra diz, na verdade, que quando um pecador se arrepende, quando há um reencontro, quando aquele que estava afastado, ele volta, quando aquele que estava perdido é encontrado novamente, há uma grande festa, uma grande celebração espiritual, pelo perdido que é encontrado. O céu se alegra, o céu celebra. Jesus disse aqui, olha, eu vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende, a alegria diante dos anjos. Você já parou para perceber aqui? Pode ser que de repente seja só uma questão de tradução, mas como eu estou pregando aqui, a tradução é essa, veja bem, analise comigo. A alegria diante dos anjos, eu estou diante de vocês, vocês estão diante de mim. A alegria diante de vocês, eu estou aqui, estou pregando, eu me alegro diante de vocês, certo? E vocês estão contemplando essa alegria. Jesus está dizendo aqui, ó, não há alegria, você vê que a festa não começa pelos anjos, há alegria diante dos anjos, e os anjos estão de frente ao trono de quem, irmãos? Diante do trono de Deus, não é assim? Os anjos adoram a Deus, Deus está sentado no trono, e os anjos diante dele, há alegria diante dos anjos, o próprio Pai, o próprio Deus é quem festeja. É claro que a festa começa por ele, mas contamina todo o céu. Mas a alegria no céu e diante dos anjos, tenho certeza que começa no trono, a alegria do Pai pelo Filho, a alegria do bom pastor pela ovelha, a alegria dessa mulher, que pode até representar a igreja, pela dracma que foi reencontrada. Uma coisa é certa, quando alguém volta, quando alguém é achado, quando um pecador se arrepende, quando alguém se entrega aos braços de Deus, Deus se alegra, o coração de Deus, a festa no céu, a celebração no céu, porque é o desejo de Deus, de ver com que aqueles com que Ele escolheu, aqueles pelo qual Ele derramou o seu sangue, se volte para Ele, se acheguem a Ele, e sejam alcançados pela sua graça maravilhosa.
há festa no céu. E eu quero dizer que há nessa noite uma festa preparada para aqueles que, ouvindo essa mensagem, ou aqui, ou por esse serviço de transmissão, há uma festa preparada para o teu retorno nessa noite. Não volte envergonhado, volte contrito, humilhado, arrependido, sabendo que você será recebido com alegria diante de Deus e diante da igreja também, porque a igreja tem a natureza de Deus, de Cristo nela. A igreja se alegra, ou pelo menos deve se alegrar, pelo pecador, por aqueles que se arrependem, estivessem um dia entre nós ou não, mas há festa no céu, quando há arrependimento, quando nos voltamos para Deus. Quando nos voltamos para Deus, há alegria. São pontos muito comuns. Não há desistência, uma busca incansável e uma festa preparada. Só que esses textos aqui, eles revelam algo muito interessante também. Eles revelam não só uma busca incansável e uma festa, uma celebração pelo reencontro. Esses textos falam de algo em comum: sacrifício. Nada disso seria possível sem sacrifício. Você acha que foi fácil para o bom pastor enfrentar os perigos da noite e do dia? Você acha que foi fácil para essa mulher, essa anônima, revirar toda a sua casa até encontrar a dracma perdida? Uma busca incansável exige sacrifício. Jesus está revelando nesses textos o seu amor imensurável pelos pecadores. Não há como medir. Nós muitas vezes tentamos medir, fazemos os nossos julgamentos, e até temos dificuldades de aceitar algumas conversões e reconciliações, por causa das questões pretéritas. Só que esse texto aqui revela um amor imensurável de Deus, porque ele revela sacrifício. Revira-se a casa, sai em busca, enfrentando os perigos da noite e do dia, até que se encontre. Isso revela o amor de Deus, o sacrifício de Jesus. Para que Jesus pudesse resgatar as suas ovelhas, precisou sacrifício. Jesus revela nesse texto o seu grande amor, e revela nesse texto o amor, que esse amor, ele é sacrificial. Você pode ver agora, vamos fazer uma rápida análise na parábola do filho pródigo. Eu não vou entrar nos pormenores, das atitudes desse moço, e nem a forma como ele levou a sua vida dissoluta. Mas veja bem, esse moço pega tudo e vai embora. Ele, como diz o manezinho, ele escangalha com tudo. Ele faz a pior decisão da vida dele, que foi se afastar da casa do pai. Ele vai embora, pega os seus bens e gasta tudo dissolutamente. E agora se encontra numa situação miserável. De repente ele cai em si, e ele resolve: não, olha, até os jornaleiros do meu pai têm pão para comer, e eu aqui padecendo de fome. Ele toma uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele se levanta, e ele vai. Estava na miséria, passando uma situação muito difícil, muito complicada, mas ele toma a decisão certa: eu vou voltar para a casa do pai. E ele vai. Quando, imagino eu que fazia muitos anos, porque a fortuna que ele levou ele gastou uma fortuna muito grande, não se gastaria da noite para o dia. Ele gastou uma fortuna muito grande, ele deve ter ficado muito tempo fora de casa, com vergonha de voltar. Quando estava ali passando as piores necessidades e privações, ele resolve voltar. Quando ainda está longe, imagino eu, barbudo, maltrapilho, mal cheiroso, cheirando mal, como um mendigo, quem sabe, cuidando, porque ele passou a cuidar de porcos, chegou ao ponto de desejar comer a comida do porco.
uma situação, ele estava no fundo do poço, mas ele resolve voltar, e quando ele está voltando, imagina nessa situação muito deprimente, que isso retrata a situação espiritual daquele que está longe de Deus. Aquele que está longe de Deus está exatamente dessa forma. E ele volta, e quando ele ainda está longe, apontando, quem sabe, lá em cima, nas montanhas que rodeavam a fazenda do seu pai, o texto revela algo muito interessante, que nós aqui no Ocidente, nós não conseguimos compreender a riqueza desse texto. Há um estudioso chamado Kenneth Bailey, escreveu um livro muito interessante, recomendo vocês comprar, se chama As Parábolas de Lucas. Esse homem dedicou a vida dele a estudar a tradição e a história dos povos semitas, para que ele conseguisse ter uma compreensão melhor das parábolas de Jesus, porque Jesus está falando em uma época, para uma sociedade, uma cultura diferente da nossa. O que Jesus está falando aqui na parábola do filho pródigo, era algo profundamente estarrecedor aos seus ouvintes na época, era de ficar de queixo caído e duvidando, quem sabe, não de Jesus, mas da atitude, estarrecido pela atitude de um pai, esse pai da parábola, a atitude que ele toma. Por quê? Você já vai entender. Quando o pai o encontra de longe, o vê de longe, você vê que o pai o contempla e vai correndo ao seu encontro. Primeiro, já nos dá a entender que o pai estava na porteira da fazenda, quem sabe, olhando no horizonte. Imagino que aquele pai, desde a saída do filho, ficou ali naquela porteira, olhando e esperando o dia que o seu filho voltasse para casa. Ele ficou ali, fala novamente aqui da perseverança, de uma espera incansável agora, e ele fica lá esperando, quem sabe passou dias, meses e anos, e ele não desiste da esperança de ter o seu filho de volta, e de repente ele olha, vê o filho apontar no horizonte, quem sabe a sua fisionomia já não a mesma, mas todo pai conhece o seu filho, seja pelo andar, seja pelo traquejo, todo pai conhece o filho, e aquele pai quando olha de longe, ele vê, é o meu filho que está voltando, e ele sai rapidamente ao encontro daquele filho, e se lança ao pescoço daquele filho, dá-lhe um beijo, e diz: filho, que bom que você voltou. Aquele filho diz: pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Jornaleiro aqui está falando de uma das profissões mais simples, mais humildes, sem muita expressão. Ele diz: olha, qualquer coisa, eu só quero que tu me recebas de volta na tua casa. Aí o pai demonstra para ele ali todo o amor que ele sentia por ele, mesmo independente das coisas que ele havia feito, prevalece o amor do pai por ele, e ele diz: meu filho, vem. E ele já chama os empregados, diz: olha, prepara aí uma festa, prepara a roupa, prepara anel, prepara alparcas, o bezerro cevado. Eu acredito que era o bezerro que o pai já havia preparado desde o dia que ele foi embora. Ele já começou a cultivar, a preparar aquele bezerro para fazer a festa do dia do retorno do seu filho. Ele não esperava ser recebido daquela forma, mas a festa já estava preparada para receber o seu filho. Há alguns críticos desse texto aqui que dizem que aqui não há sacrifício. A mulher em busca da dracma, sacrifício. O pastor em busca da ovelha, sacrifício. E onde encontramos sacrifício aqui? Aí é que eu digo, nesse estudo que foi feito, na cultura da época, quando um filho cometia um ato desse, era algo gravíssimo para a família e para a aldeia onde ele convivia. O pai, nessas situações aqui, ele tinha duas coisas a decidir: ou ele pune o filho,
disciplina e pune o filho. Por isso que o filho já vem dizendo: olha, eu sei. Jornaleiro tá bom para mim. Eu sei que não tem opção. Ele já vem se submetendo, se humilhando. Por quê? Porque se o pai o recebe de forma como se nada tivesse acontecido, pela cultura da época, o pai assumiria para si o ultraje, a humilhação por aquilo que o filho fez. Ele perdia um ancião, um pai, um líder, um ancião, que tivesse posição numa aldeia como essa, que gozasse de uma posição privilegiada, socialmente, fizesse parte da liderança da cidade entre os anciãos. Se ele recebesse o filho sem punição, ele chamava para si todo o ultraje e a vergonha, e ele perdia a posição de privilégio que ele tinha no meio do clã. Então ele tinha essas duas opções: ou ele abria mão da sua posição, perdoava o seu filho e restaurava a posição do seu filho, ou ele punia o seu filho e manteria assim a sua posição diante de toda a aldeia, a posição de respeito. Você vê que esse pai, ele já tinha uma escolha preparada. Isso aqui revela sacrifício. Ele abre mão da sua posição de destaque para receber o seu filho com todo o amor. Assim determinava a cultura na época. Quando os ouvintes de Jesus ouvem isso, eles ficam estarrecidos, porque esse pai escolheu a humilhação do que a sua posição. Isso retrata o que Jesus fez por nós. Sendo rico, se fez pobre, por amor a todos nós. Ele se humilhou, ele veio se humilhando, ele se despiu da sua glória. O eterno entrou no tempo, o imortal veste pele humana, para morrer uma morte que não era dele. Sacrifício. Esse pai representa exatamente isso. A humilhação. Ele se humilha para ter o seu filho de volta, mostrando a ele todo o seu amor. Jesus fez isso por nós, deixou a sua glória, assumiu o nosso lugar de vergonha. A morte de cruz era a morte mais vergonhosa que existia, e que existiu em todas as épocas, a mais dolorosa e a mais vergonhosa. Só o pior dos criminosos morreria a morte de cruz. Ele era inocente, ele não tinha pecado algum, mas ele assumiu, ele decidiu voluntariamente, ele assumiu o nosso lugar, ele assumiu a nossa vergonha, ele se humilhou, ele morreu morte de cruz, morreu a minha morte, foi ultrajado, envergonhado por causa de mim, a minha vergonha, ele sofreu no meu lugar, ele assumiu a minha humilhação, a minha morte, para que eu pudesse ter vida. Sacrifício. Foi isso que Jesus, é isso que Jesus está dizendo nesse texto aqui. Fala da sua humilhação, do seu sacrifício, da sua busca incansável. E uma das coisas que eu posso aqui destacar também nesse texto, isso é, os textos ambos, a trilogia nos revela que longe de Deus, nós estamos perdidos. Deus está em busca, Deus não cansa enquanto não encontrar, mas nós somos incapazes de nos voltarmos para Deus por esforços próprios. Se nós nos voltamos para Deus, é porque Deus despertou em nós a disposição, o interesse, o desejo. É Deus, o próprio Paulo disse, que é Deus que opera em nós, tanto o querer, quanto o efetuar. Não é o que Paulo disse? Então, é a iniciativa de Deus, Deus desperta. A salvação, ela é iniciativa de Deus. Então, esse texto nos revela humilhação, sacrifício, resgate. Esse texto nos revela que há uma voz que não cansa, que está a ecoar todos os dias, dizendo para
aqueles que estão distantes ou que nunca estiveram presentes. Ei, vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Há uma voz incansável que ecoa no nosso meio nessa noite, e ela não se cansará, até que aquele que chama, tenha nos seus braços, aquele que está distante, e que possa voltar para os braços de Deus. Deus está a chamar nessa noite, essa voz está ecoando aqui nessa noite, dizendo para nós, Ele não se cansa, Ele não vai se cansar. Hoje é noite aceitável, hoje é noite propícia, para que nos voltemos para Deus, com humilhação, coração quebrantado, nos convertamos a Deus, nos voltemos para Deus, porque Deus está de braços abertos, para nos receber com uma grande festa, para celebrar o nosso retorno, para nos dar uma volta, um retorno, uma recepção, que vai além das nossas expectativas. Algo surpreendente Ele tem preparado para nós. Quem sabe você virá dizendo, olha, como um dos jornaleiros já estará mais do que suficiente, mas Deus diz, não, eu te recebo por filho eu te recebo nessa noite. Glória a Deus. Eu te convido, com a permissão do pastor Tomé, que está na direção do culto, vamos se colocar de pé para dirigir a Deus uma oração nessa noite. Se o conjunto quiser cantar logo na sequência, fique à vontade. Nós queremos orar aqui nessa noite. Eu não vou insistir muito, mas mantendo o distanciamento necessário, ou se você não quiser vir à frente, também não há problema. Você fazendo um sinal com a mão, já é o suficiente. Deus está vendo a tua disposição. Há alguém aqui nessa noite que aceita o chamado de Deus. Deus está te chamando nessa noite. Temos alguém aqui distanciado? Temos uma mão levantada. Glória a Deus. Se quiser vir à frente aqui, fique à vontade. Todos, não serão muitas pessoas, temos poucos visitantes. Se quiser vir à frente, temos uma mão levantada. Glória a Deus. Há uma voz que ecoa aqui nessa noite. Há um chamado de Deus. Paulo disse aos Tessalonicenses que Deus nos chamou pela pregação do Evangelho. Tem muita gente esperando uma voz, uma teofania, uma voz audível de Deus. Não, Deus não chama dessa forma. Deus chama pela pregação do Evangelho. Paulo disse, Deus vos chamou pela pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é o convite de Deus dizendo, vinde a mim. Há uma busca incansável, há uma voz que não cansa. Venha para os braços de Deus nessa noite, porque Deus está te chamando. Temos mais alguém aqui que queira acompanhar? Como é que é o nome dela? Pega o nome dela, como é? Dalva. Seja bem-vinda, Dalva, a família de Deus. A Dalva está se decidindo aqui nessa noite. Temos mais alguém que queira acompanhar a Dalva? Quem sabe tenhamos mais de uma ovelha, não só uma nessa noite. Faça um sinal com a mão. Quem sabe você está parado, distanciado, ou quem sabe nunca teve um encontro real com Jesus. Nessa noite você tem a oportunidade. Você em casa que me ouve, no seu lar com a sua família, quem sabe por um convite, acessou a live, nessa noite está ouvindo a mensagem, quem sabe com os teus parentes que são crentes e te convidaram a estar aí junto ouvindo a palavra de Deus. Deus está te chamando nessa noite, dizendo para você, vinde a mim. Há uma voz que te chama nessa noite, o Evangelho te conclama para que venhas a desfrutar das grandezas de Deus, dos cuidados de Deus sobre a tua vida. Chega de viver com medo, chega de viver sem esperança, chega de sofrer este vazio que há no teu peito, que você tenta preencher com tantas coisas que não preenchem e não satisfazem. Sábio Salomão disse que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Há um tamanho no coração do homem que só Deus
é que pode preencher. Por isso esse vazio, e não há nada que preenche, nada irá preencher, porque só Deus cabe aí, só Deus preenche, só Deus completa. Chega de viver sem esperança, a esperança está em Cristo. Estar em Cristo não significa ausência de problemas, não. Não estou prometendo para você uma vida sem problemas, não. O que eu estou dizendo para você é que com Cristo ao seu lado, você irá vencer os problemas da vida, será vitorioso, porque Deus estará ao teu lado, te dando vitória em tudo. Glória a Deus. Vamos orar? Ou vamos louvar primeiro? Vamos louvar? Orar? Vamos orar? Estenda sua mão para cá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome, Senhor, pela palavra pregada, pela tua bendita palavra, também pela decisão da Dalva nessa noite. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a vida da Dalva, que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, que essa decisão que ela toma nessa noite, crendo, Senhor, que é uma disposição que colocasse no coração dela, é a fé que vem pelo ouvir a palavra. Cremos que o Senhor está operando uma grande obra na vida da Dalva, Senhor, que o teu Espírito possua a vida dela, o Espírito Santo venha a possuir a Dalva nessa noite, fazendo nela morada, Senhor, operando nela uma grande obra de salvação. Também, se alguém no seu lar, nessa live, nessa noite, nessa oportunidade, esteja, quem sabe, no seu coração, se decidindo, Senhor, dizendo sim, eu quero Jesus, que o Senhor, aonde eles estiverem, possa realizar um grande milagre, opera um grande milagre, opera uma grande obra, que a salvação seja completada na vida dessas pessoas, que elas possam, Senhor, desfrutar o melhor de Ti, que a Tua mão seja sobre elas agora, em nome de Jesus, e o milagre da salvação seja operado para a glória de Deus. Amém. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim